Oi gente, eu sou o pastor Daniel, aqui da cidade de Araçatuba, e eu gostaria de compartilhar com vocês, nesses próximos minutos, algo que Deus tem me ensinado muito nesses dias, no que diz respeito à atitude do cristão em meio às crises da sua nação. Nós estamos vivendo num tempo de crises, e a pergunta é, como estamos reagindo a essas crises? Fique comigo nesses próximos minutos, eu tenho certeza que pela palavra do Senhor nós vamos aprender muito juntos. Um fato que se nota é que em meio às crises aumentam as reclamações, as murmurações, o descontentamento. As pessoas procuram culpados. Há um clima de incerteza, há um clima de insegurança. Mas a pergunta é, o que se espera de um cristão em meio a um cenário como esse? A resposta eu encontro lá no livro de 2 Crônicas, no Antigo Testamento, no capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre a dedicação do templo edificado por Salomão. E por ocasião dessa dedicação, o Senhor fala com Salomão enquanto Salomão orava ao Senhor. E o texto nos fala sobre uma situação hipotética. Deus está trazendo a Salomão uma situação hipotética, que é hipotético no seu tempo, mas que se torna real para Israel no futuro. Acompanhe comigo o texto. Eu quero ler a partir do versículo 13 do capítulo 7. Deus diz o seguinte: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão atentos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele estarão para sempre. Nessa situação hipotética, Deus diz que se em algum momento, em razão dos pecados do povo, do afastamento do povo, Ele, em sua graça e misericórdia, castigasse o povo, bloqueando a chuva, enviando gafanhotos e também enviando praga. Ou seja, Deus estava falando, se eu tocar no seu físico por meio das pragas, se eu tocar na sua lavoura por meio dos gafanhotos, se eu tocar na sua vida por meio da falta de chuva, eu espero de vocês 3 reações. 3 atitudes que vão fazer toda a diferença. E essas atitudes que Deus espera do seu povo continuam fazendo a diferença e sendo as atitudes que Deus espera do seu povo hoje, que Deus espera da minha vida e da sua vida. E a primeira atitude que o texto bíblico nos fala é sobre uma atitude de humilhação. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se o meu povo se humilhar. A palavra humilhar, ela não cai bem nos nossos dias. Ela soa como um certo rebaixamento, uma pessoa que foi humilhada não é uma pessoa que foi bem vista. O problema e a questão é que essa atitude de humilhação, ela é uma atitude importantíssima para todo aquele que busca o Senhor. A palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 6 e 7, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Pedro continua dizendo, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, uma atitude que se espera do povo de Deus, eu e você como cristãos, nesse momento, é uma atitude de introspecção. É uma atitude de um olhar para dentro e perceber no que temos falhado no Senhor e nos humilharmos diante dEle. Reconhecermos a nossa incapacidade, reconhecermos a nossa insuficiência e depositarmos e lançarmos sobre Ele, em fé, toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação, reconhecendo que somente Ele, pelo seu poder, é capaz de operar aquilo que nós não podemos. A segunda atitude que se espera de um cristão e o texto bíblico nos fala é a atitude de dependência. Depender do Senhor. O texto fala sobre a oração e o texto fala também sobre buscar a face de Deus. Queridos, se tem uma coisa que nós precisamos
nos exercitar nesses momentos ainda mais é na prática da oração. É na busca pelo Senhor por meio da oração. É entrarmos no nosso quarto, dobrarmos os nossos joelhos e falarmos com o nosso Deus. Mas não somente falarmos com Ele, porque a prática da oração não implica somente em falar, mas especialmente em ouvir a Deus falando ao nosso espírito, ao nosso coração, e nos ensinando, e nos orientando, e aliviando o nosso fardo, e nos dando direção e trazendo paz. É por meio da oração que nós nos aproximamos de Deus, e é também por meio da oração que Deus preenche a nossa vida. Obviamente que eu não estou negando aqui a sua palavra, porque aquele que se aproxima do Senhor deve se aproximar também por meio da sua palavra. O livro de Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus precisa se aproximar em fé. E eu quero te desafiar o seu coração, eu quero desafiar a sua vida nesses dias. Talvez o Senhor vai escolher a sua vida, vai separar a sua vida, vai te desafiar e te chamar para um tempo de oração. E nesse tempo de oração, eu quero desafiar o seu coração a interceder pelas nações. O mundo precisa de oração. A nossa nação precisa de oração. A nossa cidade precisa de oração. Os seus irmãos precisam de oração. A sua família precisa de oração. Os seus filhos precisam de oração. E nós podemos ser usados por Deus como um instrumento de intercessão. Intercessão para que Deus nos livre, nos poupe, exerça a graça, clamar a sua graça, clamar a sua misericórdia nesse momento tão difícil. Além da humilhação e além da dependência, o Senhor espera de mim e de você nesses tempos que nós nos santifiquemos. O texto bíblico nos diz que se buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos. O texto diz: perdoarei o seu pecado. Queridos, se tem uma razão pela qual nós sofremos muitas vezes, é porque nós nos afastamos do Senhor. Nós abandonamos o Senhor. Eu não estou reduzindo aqui todo o sofrimento a pecado, mas eu estou dizendo que muitas vezes a situação se torna ainda mais pesada quando nós estamos afastados do Senhor. E é verdade que na maioria das vezes em que o povo de Israel se afastou do Senhor, Deus permitia que outras nações, Deus permitia que circunstâncias, pessoas afligissem o povo como forma de exercer a sua graça e a sua misericórdia, como que se chamando, convocando o povo a um novo relacionamento com Ele, a uma dependência ainda maior que Ele, mas a uma santificação. E a palavra santificação tem a ver com separação, tem a ver com buscar uma vida aceitável e agradável a Deus. O culto racional que nós oferecemos ao Senhor, ele precisa ser um culto santo. A vida cristã precisa ser uma vida santa. O apóstolo Pedro nos diz: sede santos, porque eu sou santo. Ele está mencionando o texto do Antigo Testamento sobre santificação, sobre a santidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos incentiva, Ele ora pelos seus discípulos para que a santidade, para que a separação fosse uma marca dos seus discípulos. E no final de tudo, o texto bíblico nos diz que o Senhor exerce perdão sobre os pecados, que o Senhor cura, que o Senhor sara aquela terra, que o Senhor ouve a oração e que o Senhor vê o nosso coração. Eu gostaria, nesse momento, você que me escuta, desafiar o seu coração a ter esse tipo de reação. É isso que se espera do povo de Deus nesse momento. Que o povo de Deus se humilhe diante do Senhor. Que o povo de Deus levante a bandeira de uma dependência ainda maior de Deus. Que o povo de Deus busque uma santificação ainda maior ao seu Senhor. A minha oração por você e o desejo forte do meu coração é que Deus te capacite, te ilumine, te oriente, para que você viva uma vida agradável a Ele. E vivendo uma vida agradável ao Senhor, seja uma bênção, um canal de bênção para a vida de outras pessoas também. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de respostas.
eu e você temos essa resposta. Só Jesus. Deus abençoe.